Questão de geometria número 18 é uma questão que caiu no ITA. Vamos olhar aqui, ó. Como é que a gente faz? O desenho não foi dado, né? Então a gente tem que fazer o desenho lá no rascunho, o esboço do desenho, antes de desenhar a figura definitiva. Olha só, um triângulo acutângulo de vértices A, B e C está inscrito numa circunferência de raio 5 raiz de 2 sobre 3. Então você tem uma circunferência e você tem aqui um triângulo inscrito, que moleza! E ele deu as medidas, olha só. Sabendo-se que AB vale 2 raiz de 5, vamos botar aqui o A, AB é 2 raiz de 5. AB é 2 raiz de 5 e BC vale 2 raiz de 2. BC. Opa, fiz errado, hein? AB e BC. O BC que é 2 raiz de 2. Então, você tem aqui 2 raiz de 2 é o BC e o AB vale 2 raiz de 5. Agora, ele quer saber o que? Determine a área do triângulo ABC. Olha, parece ser uma figura bem tranquila, né? Na verdade, se você fosse desenhar isso aqui, utilizando régua e compasso, você ia fazer o quê? Você ia primeiro construir um círculo com esse raio aí que ele deu. Raio igual a 5 raiz de 2 sobre 3. E aí você ia pegar o ponto que você vai chamar de B, um ponto fixo aqui, B. E com essas medidas aqui, você faria o seguinte. Claro que você vai pegar um compasso para traçar isso aqui. E você vai abrir o compasso com abertura igual ao raio que foi dado. Ó, 5 raiz de 2 sobre 3. E aí você vai pegar essa medida aqui do lado AB, que é 2 raiz de 5, e ia fazer assim, ó. Onde cortasse seria o ponto A, na verdade. Na verdade, ele vai cortar em dois lugares, né? Vai cortar aqui e vai cortar aqui. Quer dizer, você teria dois candidatos a serem o vértice A. Vamos pegar um qualquer aqui. E aí você traçaria o lado AB. Claro, se você fosse fazer o desenho usando régua e compasso, usando as medidas que o problema deu. Então vamos ligar aqui. Que é isso aqui? Ih, rapaz, propaganda do curso Elite. Aí, ó. Álvaro, um abração. Bota esses garotos aí pra estudar. Certo, então você tem o AB igual a 2 raiz de 5, como o problema deu. 2 raiz de 5. E a mesma coisa para você encontrar o ponto C. Como é que você faria para encontrar o ponto C? Você ia pegar o compasso com essa medida 2 raiz de 2, iria traçar 2 raiz de 2. E aí você determinaria o ponto C. Só que tem um pequeno problema. Quando você faz isso, você encontra dois pontos possíveis para C. Você encontra esse ponto aqui e você encontra esse ponto aqui. Porque eu estou obedecendo o que o problema falou. O raio foi dado, o AB foi dado, eu marquei essa distância, e o BC foi dado. Quer dizer, eu marquei essa distância. Então, na verdade, quando você só dá essas informações, o raio do círculo e dois lados do triângulo, o triângulo não está totalmente definido. Pode ser esse triângulo aqui ou pode ser esse. Isso é um motivo para pegadinha, tá? Ainda mais na prova do ITA. Só que dessa vez eles foram bonzinhos. Eles não usaram essa pegadinha. Eles falaram aqui, ó, que esse triângulo é um triângulo acutângulo. Quer dizer, tem os ângulos agudos. Então não pode ser esse triângulo aqui espremido. Esse é um triângulo obtusângulo, né? O C seria um ângulo obtuso se você tivesse escolhido esse C. Mas toma cuidado, porque no problema que pode explorar múltiplas soluções, você tem duas opções para
construção desse triângulo. Ou seja, o problema teria duas respostas. E no caso aqui é uma questão discursiva do ITA. Se eles não dissessem que é acutângulo, poderiam dar apenas a metade do ponto da questão para quem esquecesse de considerar esse aqui. Mas não é o caso, é um triângulo acutângulo, ou seja, os ângulos são agudos. Então é esse aqui. Então olha aqui as medidas que nós temos. O raio vale 5 raios de 2 sobre 3. Nós temos que o AB vale 2 raios de 5. E nós temos que o BC vale 2 raios de 2. O que o problema está pedindo? A área do triângulo ABC. A área desse triângulo aqui. Olha só, como é que a gente acha a área de triângulo? É muito fácil achar a área de triângulo. Tem várias fórmulas, né? No caso aqui, nós temos já dois lados desse triângulo. Claro, se você tivesse uma base e uma altura, você calcularia base vezes altura sobre 2. Mas aqui você tem dois lados. E quando você tem dois lados e quer achar a área, o que você precisa? O que falta? Qual é a fórmula que você usa para encontrar a área de um triângulo quando você conhece dois lados? Olha, tem essa fórmula aqui, ó. B, C e o ângulo alfa. A área é 1/2 de BC vezes o seno do ângulo alfa. O seno do ângulo formado entre esses lados. Claro, essa fórmula aqui eu já mostrei várias vezes, né? Então, como eu já tenho esses dois lados, a única coisa que falta agora é descobrir esse ângulo, no caso o ângulo B. Tem que descobrir isso. Como é que eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir esse ângulo aqui usando isso aqui, ó. Vou usar a lei dos senos. E o que diz a lei dos senos? Quando você tem um triângulo de vértices A, B e C, né? Vamos chamar de ângulo A, ângulo B e ângulo C. E vamos chamar os lados com os mesmos nomes. Aqui o lado A, letra minúscula, né? Lado B, minúsculo, e lado C, minúsculo. E vamos dizer ângulo A, ângulo B, ângulo C. A lei dos senos diz o seguinte: A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Ah, e tem mais uma coisa, que é igual a 2R, que é o raio do círculo circunscrito a esse triângulo. Isso aqui, claro que você tem que saber isso, mas não vai ficar decorando, cantando musiquinha para lembrar. Olha, isso aqui é um resultado muito simples. É muito fácil você mostrar isso. É só você mostrar que um lado é igual a 2R seno do ângulo. Se você mostrar isso, tá provado. Ó, se você mostrar que A vale 2R seno do ângulo, tá provado. E isso é fácil você mostrar. Olha só. Você tem aqui o lado A e você tem aqui em algum lugar o ângulo A. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um diâmetro então eu vou formar aqui um ângulo reto, certo? É um ângulo reto. E esse ângulo aqui é igual a A, porque são ângulos inscritos no mesmo arco. Então, nesse triângulo retângulo que você forma, essa hipotenusa é 2R. 2R. Então, olhando para esse triangulinho aqui,
é um triângulo retângulo, nós temos que esse cateto é igual a essa hipotenusa vezes o seno desse ângulo. Ou seja, você está, na verdade, falando que o A é igual a 2R vezes o seno desse ângulo aqui, seno de A. Então, quando você passa o seno de A para cá, dividindo, vai ficar A sobre seno A é igual a 2R. A mesma coisa vale para o B. B sobre seno de B também dá 2R e C sobre seno de C também dá 2R. Então, essa é a lei dos senos. Então, olha só, eu sei um monte de coisa aqui. E o que eu estou querendo encontrar, o que o problema está pedindo mesmo, ele quer saber a área desse triângulo. E eu já tenho esse lado e esse lado, eu estou atrás desse ângulo aqui, ó. Eu quero achar, na verdade, o seno do ângulo B, para poder aplicar na formulinha para achar a área. E o seno do ângulo B aparece aqui, ó. Só que tem o seguinte, você não sabe quanto é que vale B. Se você soubesse quanto é que vale B, mas o problema não deu B, o problema deu isso e deu isso. O problema deu esses dois lados, esse lado e esse, que são 2 raiz de 5 e 2 raiz de 2. Mas ele não deu aqui o B, né? Então não adianta nada. Você sabe o R, mas você não sabe o B. Então você não pode achar o seno de B por aqui. Mas você pode fazer o seguinte. Esse ângulo B, ele vale o suplemento de A mais C. Claro, como a soma dos três ângulos dá 180 graus, né? O ângulo B vale 180 menos a soma desses ângulos. Então você pode encontrar o seno de B por aqui. Tá, então eu tenho que encontrar o seno de 180 menos A mais C. Estou mais enrolado ainda. Na verdade não, você tem o seno de A e você tem o seno de C. Aqui nessa lei dos senos, você conhece o A, você conhece o 2R, então você pode encontrar o valor do seno de A. Olha só. O A vale 2 raiz de 2. E o C vale 2 raiz de 5. E o R vale 5 raiz de 2 sobre 3. O problema deu isso. Então 2R é o dobro disso. Poxa, então você pode encontrar o seno de A e pode encontrar o seno de C por aqui. Claro, essa é uma questão de geometria, mas o ITA é uma prova para quem está terminando o ensino médio. Então você tem que saber um pouquinho de trigonometria também. Para o naval tem que saber um pouco de trigonometria? Sim. Para EPICAR também. Você tem que ter noções de trigonometria e saber calcular seno de A mais B, seno de 180 menos alguém, tudo isso você tem que saber. Então a gente pode utilizar aqui o seguinte, duas coisas. A gente quer o seno de B para poder jogar na fórmula da área. Então vamos jogar aqui o seguinte, o seno de B, já que B vale 180 menos isso, o seno de B é a mesma coisa que o seno disso aqui. Seno de 180 menos esse A mais C. E isso aqui é a mesma coisa que o seno de A mais C. Por que isso aqui é a mesma coisa que o seno de A mais C? Porque A mais C é o suplemento de 180 menos A mais C. Olha só, eu vou colocar dois ângulos no círculo trigonométrico aqui. Eu vou colocar um ângulo e vou colocar o suplemento dele. Aqui eu coloquei um ângulo. Vamos chamar esse ângulo de X. Esse aqui é o seno dele, tá? O seno dele é esse segmento aqui. Agora eu vou colocar 180 menos x. Como é que eu marco 180 menos x? O 180 menos x nada mais é que 180 menos esse ângulo x. Que vai dar isso aqui, ó.
Esse aqui vamos chamar de x', é o 180 menos x, é o suplemento de x. O ângulo e o seu suplemento, eles são simétricos em relação ao eixo dos senos. Portanto, o seno de 180 menos x é esse mesmo pedacinho, é igual. Por isso que eu falei que o seno de 180 menos a mais c é a mesma coisa que o seno de a mais c. Por exemplo, seno de 60 é igual ao seno de 120. Se aparecer lá na prova, seno de 120, estou lascado. Como que é o seno de 120? É só você pegar o suplemento. Quanto que é o seno de 150? É igual ao seno de 30. Porque o suplemento de 150 é 30, tá? Então, um ângulo maior que 90, entre 90 e 180, um ângulo que está aqui nesse quadrante, você, para achar o seno dele, pega o suplemento dele e aí acha o seno. Então, o seno de 180 menos alguém é a mesma coisa que o seno do alguém. Então, o que você precisa, que é o seno de B, para calcular a área, é a mesma coisa que o seno de A mais C. E aí? Seno de A mais C? Tem uma fórmula para seno de A mais C? Tem, meu amigo. Tá lascado, tem que saber. Olha só, seno de A mais C é a mesma coisa que seno A cosseno C mais seno C cosseno A. Tem até uma musiquinha com isso aqui, negócio de as palmeiras dos sabiás. Pô, besteira. É uma fórmula trigonométrica, tá? Não precisa de musiquinha para lembrar. Tá, então, o seno da soma é o seno de um cosseno do outro, mais o seno do outro vezes o cosseno do um. Pronto. É o seno primeiro, o cosseno do segundo, mais o contrário. Então, tá aqui. Então, se você souber o seno de A e o cosseno de A também, e o seno de C e o cosseno de C, você pode achar o seno de A mais C, que é o seno de B que você precisa para calcular a área do triângulo que o problema pede. Esse ita é danado, rapaz, não é moleza não. Mas claro, isso pode aparecer na EPICAR, isso pode aparecer no Colégio Naval perfeitamente, porque esses tópicos todos estão dentro do programa. Então vamos calcular aqui o seno de A e o seno de C, ó. Eu posso tirar daqui, dessa expressão que é a lei dos senos. Vai ficar assim, ó. A, que é 2 raiz de 2, está para o seno de A, quer dizer, A dividido pelo seno de A é igual ao C, que é isso aqui, 2 raiz de 5, sobre o seno de C, que é igual a 2R. 2R é quem? É o dobro disso, vai dar 10 raiz de 2 sobre 3. Então, dessa formulinha simples, eu tiro o valor do seno de A e eu tiro o valor do seno de C. Seno de A vai dar quanto? Passa para cima, passa para baixo. Isso aqui vai dar 2 raiz de 2 sobre 10 raiz de 2 sobre 3. E o seno de C, a mesma coisa. Seno de C, passa para cima, passa isso aqui para baixo, vai dar 2 raiz de 5 sobre 10 raiz de 2 sobre 3. Calma que ainda falta para terminar o problema. Eu já achei o seno de A e o seno de C. Agora eu preciso simplificar essas expressões e depois achar o cosseno deles para poder jogar nessa forma. E finalmente achar o seno de A mais C, que é igual ao seno de B. E finalmente achar a área do triângulo. Professor, que questão complicada para cair no Naval e EPICAR. É claro, essa questão é do ITA, mas pode cair no Colégio Naval e EPICAR alguma coisa assim, com expressões mais simples, né? Em vez de dar esses números aí, poderia dar 30, 60, 45 graus, aí as expressões ficariam bem mais fáceis. Olha só, esse seno aqui, vamos simplificar isso? Esse raiz de 2 vai cortar, e aqui a gente vai ficar com 2 sobre 10, e esse 3 vai para o numerador. Isso aqui vai dar, então, 1/5, vai dar 3/5. Não ficou feio não, né? 3/5, olha só, 3/5. Seno de A igual a 3/5 é como se o A fosse um dos ângulos agudos do triângulo retângulo 3, 4, 5, né? O triângulo pitagórico básico, olha só. 3, 4, 5... Realmente o seno desse ângulo aqui é 3 sobre 5, 3/5. Puxa vida. Então o cosseno de A é quem?
cosseno de A é 4/5. Então eu já tenho de cara aqui o seno de A e o cosseno de A. E essa expressão aqui também vai simplificar. Vamos dividir, como é que eu vou simplificar isso aqui? Esse raiz de 2 vai simplificar, corta aqui, e esse 2 vai virar raiz de 2. E esse raiz de 5 aqui, não ficou nada muito bonito não. Esse raiz de 5, eu vou dividir esse 10 em 2 vezes 5. E aí esse raiz de 5 vai cortar aqui com raiz de 5. Vai ficar um raiz de 5 aqui. Puxa vida. Não tem mais 10. E agora raiz de 2 e 2. Eu vou cortar de novo esse raiz de 2. E aqui vai ficar raiz de 2. Então o que sobrou aqui? Esse 3 vai para cima. E aqui a gente ficou com raiz de 10. 3 sobre raiz de 10. Olha só, esse 3 sobre raiz de 10, eu formo esse ângulo nesse triangulinho macetoso aqui, ó. 3 sobre raiz de 10. 3 raiz de 10, não é isso? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. 3 sobre raiz de 10. É isso aqui. Eu quero achar o cosseno. Bom, fazendo um Pitágoras aqui nesse triangulinho, isso aqui vai ficar 10 ao quadrado menos... Aliás, raiz de 10 ao quadrado vai dar 10. Menos 3 ao quadrado vai ficar 10 menos 9, dá 1. Raiz de 1 é 1. Então, esse cateto aqui é 1. Portanto, o cosseno desse ângulo C é 1 sobre raiz de 10. Então agora eu já posso calcular o seno de A mais C, que é o que eu preciso para resolver o problema. Seno de A mais C é igual a seno de um cosseno do outro, mais o seno do outro cosseno do 1, não é isso? Então vai ficar 3/5 vezes isso, vezes 1 sobre raiz de 10, mais 4/5 vezes isso. 3 sobre raiz de 10 aqui. Fazendo essas continhas, isso aqui vai ficar 3 sobre 5 raiz de 10, mais 12 sobre 5 raiz de 10. Isso vai dar 3 mais 12, 15 sobre 5 raiz de 10. Ainda posso dar uma simplificadazinha aqui. Simplificando aqui por 5, isso aqui vai ficar 3 sobre raiz de 10. O que é isso que eu achei? Isso aqui é o seno de A mais C, que é a mesma coisa que o seno de B, que a gente precisa para encontrar a área do triângulo. Preciso do seno de B para encontrar a área desse triângulo aqui. O seno de B, então, depois de todo esse trabalho, descobrimos que ele vale 3 sobre raiz de 10. E agora vamos usar a formulinha para encontrar a área do triângulo. A área do triângulo vale 1/2 de BC vezes o seno do ângulo entre eles. Então isso aqui vai ficar 1/2 de 2 raiz de 5 vezes 2 raiz de 2 vezes o seno do ângulo entre eles, que é 3 sobre raiz de 10. E agora vai dar para simplificar um monte de coisa, né? Olha só, raiz de 2 vezes raiz de 5 é a raiz de 10. Esse 2 corta com esse 2. Sobrou quem aqui? 2 vezes 3, que é 6. Então a resposta correta, a área vale 6.